Zacarias capítulo 8, versículos 1 a 8, página 809, esse vai ser o trecho da meditação aqui desse culto. Abra o seu coração para que o Espírito Santo fale a sua vida. Zacarias 8, de 1 a 8, página 809, assim diz a palavra do Senhor. Veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho zelos dela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião, e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, um monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém, sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. E assim diz o Senhor dos Exércitos: se isso for maravilhoso aos olhos do restante desse povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Vou fazer uma pergunta para você. Quantos projetos você já começou e já desistiu nesse ano? Começar com um projeto mais óbvio, quantas dietas você já começou e você já desistiu esse ano, irmãos? Tem uma para vencer amanhã ou para começar amanhã, né? Depende da nossa perspectiva. Quantas mensalidades da academia você já pagou? E quantas efetivamente você já foi? Quantas promessas a respeito do seu tempo, seja na qualidade do seu tempo, ou seja também na administração do seu tempo? Eu vou fazer mais isso, eu vou fazer mais aquilo, eu vou gastar mais tempo com determinada pessoa, com determinado grupo, eu vou gastar mais tempo lendo a palavra de Deus, eu vou gastar mais tempo estudando. Quantas dessas coisas você também, na administração do seu tempo, já tomou a decisão, e quantas dessas coisas você também já furou nas suas promessas? Imagine que qualquer desses projetos, que talvez você já tenha iniciado e talvez já tenha encerrado por algum motivo, ou já tenha parado no meio, seja alguma coisa muito, mas muito importante para você, que você hoje não abre mão, tentou, não conseguiu, mas não está conseguindo abrir mão disso, e você decide recomeçar. Vou fazer uma outra pergunta para você. É mais fácil, dentro dessa perspectiva, começar alguma coisa nova ou recomeçar as coisas a partir dos pedaços que sobraram? Uma vez, numa conferência, essa última conferência do CTPI, um dos pastores que fala sobre revitalização de igreja, Ed Stetzer, ele colocou isso da seguinte maneira: o que é mais fácil, irmãos? Fazer um bebê nascer ou ressuscitar um morto? Falou isso no contexto da plantação de igrejas e na revitalização de igrejas. Perguntaram para ele o que é mais fácil. Ele respondeu com a seguinte pergunta, né? O que é mais fácil, fazer um bebê nascer ou ressuscitar um morto? E é claro que a resposta está implícita aos nossos olhos. É mais fácil começar do zero do que recomeçar. E por isso talvez seja a razão pela qual nós começamos algumas coisas, deixamos elas de lado e queremos sempre alguma coisa nova que nos vai dar, seja uma motivação, uma perspectiva diferente, ou a simples novidade pela novidade, mas que motive a gente a fazer alguma coisa nova, alguma coisa de diferente. É melhor do que a gente refazer aquilo que a gente fez, que já tem um cheiro de coisa velha. E não é só pela idade das coisas, mas é porque ele carrega junto com esse cheiro um certo tom de fracasso, não é verdade? Mas eu já tentei e não consegui. Melhor deixar isso de lado e recomeçar alguma coisa nova, do zero, porque tudo que é recomeçado a partir de alguma coisa, carrega em si esse peso aqui que nós já falamos. Mas o mais incrível, meus irmãos, quando a gente fala sobre restauração,
é que Deus restaura mesmo as suas coisas e recomeça de uma maneira que a gente às vezes não consegue imaginar ou perceber, ou até mesmo ver e concluir as coisas que Deus conclui, porque quando Deus restaura as coisas, meus irmãos, Ele restaura não como um grande prêmio de consolação para a gente. Deus restaura de uma maneira que realmente aquilo que era antigo se torna novo, ou novinho em folha. Não é uma arte onde você olha e vê uma restauração e diz assim, poxa, talvez isso aqui não seja a mesma coisa que era antes. E talvez você aceita, porque tem que aceitar, porque afinal é só isso que você tem. Quando Deus fala a respeito de restauração, Ele fala de alguma coisa que vai alegrar o coração do seu povo, que vai trazer felicidade, que vai trazer júbilo, vai trazer esperança, e não apenas alguma coisa que você vai olhar e vai dizer assim, tá bom, não tinha nada melhor, então eu vou me contentar com isso mesmo, porque é exatamente isso que Zacarias está falando, quando ele está anunciando, não mais na sua profecia, os tempos da indignação, os tempos da ira de Deus, o tempo do juízo de Deus, mas finalmente ele diz, olha, chegou o tempo da restauração, e não fala isso numa perspectiva da infelicidade, mas ele faz isso para que o coração do povo se renovasse em alegria, em júbilo, e a primeira coisa que Zacarias fala é dizer o que é que motivou a restauração do povo de Israel aqui nesse contexto. Lembrando que o contexto de Zacarias, é um contexto da volta do povo do cativeiro. Zacarias e Ageu são ali profetizando mais ou menos no mesmo período. Depois de tanto tempo ali preso, o povo de Israel está voltando, volta também com a sua autoestima, não é das melhores, volta com as lembranças que não são as das melhores, e Deus ainda fala a razão pela qual aquelas coisas aconteceram, a infidelidade do povo, mas chegou uma hora que Deus falou assim, olha, vamos fazer tudo de novo? E o que é que motiva Deus a fazer isso, meus irmãos? Veio a mim, se você fechou a sua Bíblia, mantenha ela aberta, a palavra do Senhor dos Exércitos dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grande zelo de Sião, e com grande indignação eu tenho zelo dela. O que motivou, o que fez com que Deus agisse em favor do seu povo foi o seu zelo. Zelo confirmado em Zacarias 1,14. E este me disse, clama, assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande empenho eu estou zelando por Jerusalém e por Sião. Que é uma expressão curiosa. O que é que de fato Deus quis dizer com isso? Que eu tenho zelo, né? A tradução, em algumas versões, eu tenho ciúmes de vocês. Até porque a raiz dessa palavra, né, o zelo, em grego, né, o Novo Testamento é escrito em grego, antigo em hebraico, mas a mesma palavra, é o zelos, né? O ciúme também. O amor não arde em ciúme, o amor não arde em zelo. A mesma raiz, a mesma palavra, mas que alguns significados têm diferentes, porque afinal não dá para conceber um Deus que tem um ciúme da gente, da mesma maneira que uma namorada ou um namorado tem ciúme quando alguma coisa vê ali, presencia um sinal vermelho, um sinal amarelo que tem alguma coisa estranha no pedaço. Não é a mesma coisa. O zelo, meus irmãos, é uma característica, é um traço do grande amor de Deus por nós. Mas que traço é esse? O traço que diz que o amor de Deus não é um amor passivo. J.G. Baldwin diz que o amor de Deus se expressa no incentivo positivo do que é certo, ou quando ofendido, em castigo inconfundível. Para quê? E ele continua, com a intenção de fazer com que o sofredor, e esse é o zelo de Deus, volte à razão e a Deus. E o que eu acho tremendo que ele fala aqui, e o seu amor é tão grande, que Deus não pode deixar de fazer isso, irmãos. Deus não pode deixar de ser zeloso com o seu povo. Seja no incentivo positivo, dizer, olha, está na hora de fazer as coisas positivamente, está na hora de vocês restaurarem, que é o sentido aqui dessa profecia de Zacarias nesse texto, ou no sentido também da punição que Deus dá para o seu povo. Que nós chamamos de punição, mas por detrás está um zelo de um Deus que não pode deixar o seu povo caminhando em pecado. Um amor que não pode deixar o seu povo caminhando com as suas próprias pernas rumo à perdição, porque o amor verdadeiro é um amor que age em direção às pessoas, irmãos. Não é assim que nós fazemos uns com os outros? Ou você consegue conceber um amor de uma mãe, um amor de um pai, um amor de um irmão, uma irmã, seja lá de que for, de um marido e uma mulher, que deixa o outro deliberadamente,
por passividade, por indiferença, fazer com que o outro tropece e sofra as suas consequências? Nós fazemos, e quando deixamos fazer isso, é por amor a ele, para que ele aprenda e volte ao seu caminho. Mas isso também é zelo. Porque Deus não pode deixar a gente agindo como nós estamos agindo. E ele continua falando sobre especificamente esse texto. Esse comentarista diz: é como se Deus não pudesse mais suportar a separação de seu povo causado pela teimosia destes. Que incrível, é como o profeta Oséias caracteriza o povo. Ainda que o povo esteja distante, ainda que o povo esteja sendo adúltero, ainda que nós caminhemos distante de Deus, o zelo que Ele tem pela gente é tão grande, o amor que Ele tem pela gente é tão grande, que Deus não pode suportar a separação entre nós e Deus, separação essa que não foi causada por Ele, mas causada pela nossa própria teimosia. Seu amor é tão grande que mesmo teimosos, Deus nos ama e quer pegar a gente pelo braço e falar assim: nós precisamos andar juntos, porque eu amo vocês demais, e é o meu zelo, fruto do meu amor, uma característica do meu amor, que vai agir em direção a você. E na característica daqui da espiritualidade do povo de Israel nesse momento, diz ele que nem naquela hora eles estavam buscando Deus de verdade, nem em seus jejuns, mas a profundidade do seu sentimento, por eles transborda em ação a seu favor. Porque a gente às vezes vê a restauração de Deus, e acompanha isso aqui comigo, como fruto da nossa oração, o que é verdade, tá, irmãos? Vamos orar para que Deus restaure isso. A gente está buscando com intensidade, e Deus vai e visita a gente de forma especial. Essa é a melhor maneira do zelo de Deus se manifestar para nós. Mas o que o texto está dizendo aqui é exatamente o contrário, dá para perceber? É o povo que não jejua, ou jejua por outros motivos, é o povo que não busca, que não se arrepende dos seus pecados, que não faz nada por Deus, mas ainda assim, Deus, pelo seu amor, e essa palavra linda que é expressa na palavra de Deus, pela sua graça, pelo seu favor imerecido, lhe envia a sua restauração para cuidar do amor, para cuidar da vida, para restaurar o seu povo. E esse é um amor insistente de Deus, meus irmãos. Que razão às vezes Deus tem para ver e para restaurar as coisas? Nenhuma. Na minha vida e na sua vida. Quando a gente olha para as nossas mãos, mesmo quando jejuamos, mesmo quando oramos, mesmo quando buscamos, não há em nós nenhuma justiça própria que possa fazer o amor de Deus se mover, mas é o seu zelo, a seu compromisso com a aliança que Ele tem com a gente, a sua insistência em não nos deixar, que faz com que essa proximidade seja verdadeira dentro da nossa vida. E qual é o maior sinal do zelo de Deus? O texto continua, versículo 3, meus irmãos: assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á cidade fiel, e o monte do Senhor dos exércitos será chamado Monte Santo. Como é que esse zelo se manifesta? Qual é o maior sinal de que esse zelo está presente? A palavra de Deus nos diz, é a própria presença de Deus no meio do seu povo. Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. É a convivência, a presença do Deus Santo, que o povo é mudado, é nessa presença e o povo é restaurado. E é uma grande verdade, meus irmãos, Deus que nos insiste com a gente, insiste em não deixar a gente andar pelos nossos meios de caminhos, Ele vem habitar no nosso meio para fazer com que a nossa vida seja transformada. E você sabe que muitas das profecias aqui no Antigo Testamento, elas têm um aspecto imediato para o povo ali naquele momento, mas muitas delas têm um aspecto messiânico. Elas falam a respeito de alguma coisa sobre o futuro. Algumas das profecias aqui são, do Antigo Testamento como um todo, algumas são só para o passado, algumas são só para o futuro, e algumas têm a ver com uma realidade presente ali, e uma realidade futura que vai se concretizar, principalmente no reinado messiânico de Jesus Cristo. Esse é um dos textos onde as duas coisas estão presentes. Qual é o aspecto imediato da habitação na presença, da habitação de Deus no meio do seu povo? Duas coisas aqui, meus irmãos. Nós lemos e entendemos aqui, falei um pouquinho do contexto de Zacarias, que o povo estava voltando do exílio após muitos anos ali presentes.
e não havia, o seu templo estava destruído. E qual era o aspecto imediato? Era a reconstrução do templo. Porque o templo sempre foi um simbolismo da presença de Deus ali no meio do seu povo. Quando eu digo simbolismo, meus irmãos, é porque já na construção do templo, né, a palavra de Deus nos diz que Deus não habitaria em tendas e nem templos feitos por mãos. Deus não estava confinado, encapsulado, encastelado no meio daquele templo. A presença de Deus ilumina e abençoa e é presente em toda a terra, como diz lá o profeta Isaías. Mas aquilo ali sempre foi um símbolo da presença de Deus ali no meio do seu povo. E esse é o aspecto imediato, a reconstrução do templo e a restauração de Jerusalém. Jerusalém deixaria de ser uma mera colônia devastada, deixaria de ser uma cidade devastada pelas opressões, pela falta de cuidado, para ser aquela Jerusalém gloriosa que um dia foi. O povo estaria presente naquela grande cidade, com aquele grande templo, e ele seria um motivo de grande alegria. Esse era o aspecto imediato. Mas o aspecto messiânico nós sabemos. Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Já Zacarias falava a respeito do Messias, que ele habitaria entre nós. E a partir dessa habitação, pelo zelo do Senhor, que não pode nos deixar na nossa teimosia, na nossa arrogância, Deus que não pode nos deixar nos nossos próprios pensamentos, Ele faria com que o Messias viesse aqui, e a partir do nosso contato com Ele, Deus iria trabalhar no nosso coração para nos mudar, porque qual é a consequência da habitação do povo, de Deus no meio do seu povo? E habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se a cidade fiel, e o monte do Senhor será chamado Monte Santo. Porque dá a impressão pelas nossas primeiras palavras aqui, então quer dizer que Deus vai habitar, Deus tem um amor tremendo pela gente, vê que a gente é teimoso, vê que a gente é pecador, vê que os nossos jejuns são jejuns para a gente mesmo, vê que o nosso culto muitas vezes é um culto para a gente mesmo, não é para a glória dele, é para nós, e Deus vai vir aqui habitar no nosso meio para dizer, olha, eu estou com vocês, sim, Ele está com a gente para que a partir dessa presença, a nossa Jerusalém, a nossa vida seja chamada uma Jerusalém fiel e uma Jerusalém santa. A nossa vida, a nossa igreja, a nossa espiritualidade seja uma espiritualidade fiel e uma espiritualidade santa. É isso que o profeta Zacarias está dizendo aqui para a gente. E nesse sentido, meus irmãos, nós somos como grandes crianças. Se o nosso Pai não estiver ali presente olhando por nós, os nossos caminhos serão os mais tortuosos possíveis. E se a gente, e na nossa relação com Deus, é assim que funciona, se a gente não conviver com a sua luz, nós nunca seremos mudados. O que esse texto está dizendo para nós, meus irmãos, é que na verdade a fidelidade e a santidade de Deus é imputada aos nossos corações, pela presença daquele que habita no nosso meio. Transferindo essa linguagem para o Novo Testamento, meus irmãos, é a presença do Espírito Santo dentro do meu coração, na minha vida, com que faz com que eu possa ser fiel e andar com fidelidade e andar em santidade de vida na presença de Deus. Não são os meus esforços, não é nada do que eu fiz, não é nada do que eu possa realizar, nada disso. É a contato com o Altíssimo, com a presença do Senhor, com que faz com que essas virtudes possam eclodir dentro do meu coração, dentro da minha vida, e possa ser espalhado e visto por todo mundo. Senão, meus irmãos, nós voltaremos a ser o Israel infiel e não santo, que era o que estava acontecendo. Sem a presença de Deus, sem esse contato, é para esse caminho que o povo de Deus estava andando, para a infidelidade e pela falta de santidade, mas com intimidade com Deus, a gente vai se aproximando da sua luz e pouco a pouco a presença dele dentro de nós e aqui no nosso meio vai mudando, vai limpando, vai transformando, e aquilo que não acontecia dentro de nós começou a acontecer, e na nossa vida hoje começará a acontecer se nós nos relacionarmos com ele com intensidade. Lembrando que o que move tudo isso é o zelo, é o cuidado, é o amor de Deus na nossa vida. Mas o texto continua, meus irmãos. Acompanha comigo. Versículos 4 e 5. Semana passada escrevi a pastoral sobre esse texto, que me chamou muita atenção, uma parte muito bela, quando diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, que ainda nas praças de Jerusalém, sentar-se-ão velhos e velhas,
levando cada um na mão o seu arrimo, a sua bengala, por causa da sua muita idade. E as praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Gostei dessa imagem aqui da praça, escrevi isso na semana passada. A Bíblia diz que Deus vai habitar, existia um povo infiel, Deus, para resolver esse problema e pela sua fidelidade, pelo seu zelo, vem habitar no meio do seu povo, vem restaurar a partir da sua habitação a fidelidade nossa, a partir da sua fidelidade, a fidelidade nossa, a partir da sua santidade, a santidade nossa, e uma dessas outras consequências vai ser essa cena que a gente acabou de ver descrita aqui pelo profeta Zacarias. Dois sentidos aqui nesse texto, meus irmãos. Primeiro, a questão da idade, e aí é verdade, as crianças e os velhos não são colocados aqui à toa. Pensa bem, um povo que, bastante sofrido, com tempos e anos de escravidão, dificilmente teriam pessoas com idade suficiente para sobreviver. Só iriam sobreviver os mais fortes, e isso em termos de saúde, meus irmãos, em termos de saúde, e disso somente, iriam aquelas pessoas numa idade, numa meia-idade. Nenhum velho, nenhum idoso iria conseguir sobreviver a tanto tempo de escravidão e depois para uma caminhada de 3 meses da Babilônia até Jerusalém. Não tinha um webjet ali para eles pegarem um aviãozinho e chegarem até a cidade maravilhosa. Era andando mesmo. E andando em deserto, sem parada no meio do caminho, sem posto de conveniência, nada disso. Poucos idosos iriam sobreviver. E aqueles que sobreviveriam não iriam ficar tanto tempo lá em Jerusalém. O que Deus está dizendo aqui, olha aqui, esse povo vai ficar longevo. E as crianças, meus irmãos, também crianças como sinal da bênção de Deus, o povo vai multiplicar. É o sinal da prosperidade, da bênção de Deus. O povo de vocês vai ser tão grande, e isso era tão importante para o Antigo Testamento, tão importante para o contexto judaico, que vai ter muitos velhos, e vai ter muitas crianças, e os velhos vão poder dar a sua sabedoria na praça, e as crianças vão encher de alegria a praça de Jerusalém, meus irmãos. Então, além do sinal da longevidade, também é um sinal da alegria de Deus ali presente. E esse talvez seja o aspecto que tocou mais o meu coração quando eu li esse texto. Porque eu fiquei imaginando, imagina comigo essa cena. Tanto tempo de escravidão, tanto tempo de escravidão, tanto tempo de opressão, e você vê a sua cidade destruída, e um dia, aquela cidade vai pouco a pouco, o banco da praça vai sendo trocado. E aquele jardim, que já não era mais um jardim, era uma grande terra batida, pouco a pouco, ali a grama vai sendo colocada. E as primeiras flores começam a crescer na praça de Jerusalém. E o governo, que era bom, meus irmãos, começa a colocar ali as primeiras gangorras, o escorrega, o banco, a mesa de dama, de xadrez, seja lá o do que for, e a praça começa a ser o centro da alegria daquele povo que se reúne ali para contar as suas histórias, para cuidar dos seus filhos, para brincar, para promover essa alegria e dar isso, como nós falamos hoje de manhã, esse grande sinal da bênção, da festa de Deus, quando Ele está na presença do seu povo. Não é o resgate apenas da identidade, é o resgate da alegria de um povo sofrido, e a praça é um símbolo dessa realidade, meus irmãos. Eu quero dizer uma coisa para você, não é diferente com a gente também. Lembra que eu falei no começo, meus irmãos? Que muitas vezes quando a gente pensa em restauração, a gente pensa em prêmio de consolação. Quando a gente pensa em restauração, a gente pensa que será alguma coisa boa, mas não tão boa como a gente vivia antes. E Ageu será um dos profetas que vai dizer a respeito do segundo templo, que a glória do segundo templo será ainda maior do que a glória do primeiro. Quando Zacarias e Ageu falam de restauração, falam assim, não é para vocês chorarem, não vai ser uma coisinha pequena não, vai ser uma coisa maravilhosa que vai acontecer com vocês, mas é claro, meus irmãos, muitas vezes essa restauração acontece com o tempo, mas os nossos olhos precisam estar fitos, meus irmãos, olhando para uma realidade que é a promessa de Deus, que é o versículo seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, se isto for maravilhoso aos olhos do restante daquele povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. O que ele está dizendo aqui? O povo vai ficar maravilhado e não vai acreditar que isso será possível. E Deus usa aqui de uma certa ironia com o seu povo.
Será também isso maravilhoso aos meus olhos? E a resposta para a gente é não. Não é maravilhoso? Não no sentido de que não vai ser uma coisa grande, mas que na perspectiva de Deus é uma coisa perfeitamente possível, porque assim Ele prometeu. Vocês acham isso incrível? É como Deus estivesse dizendo, eu posso fazer ainda mais. Vocês acharam que isso não seria possível? Vocês podem acreditar que eu posso fazer ainda mais. Vocês achavam que vocês não voltariam a brincar nas praças? Vocês vão poder brincar ainda mais. Vocês acham que os seus velhos, os seus idosos não sobreviveriam? Eles vão contar as histórias na praça e serão a sabedoria do povo de vocês, porque eu vou habitar. Tudo isso é possível. Não se maravilhem com os resultados, mas não se maravilhem porque vocês achavam que eu não poderia fazer, porque aí entra, meus irmãos, a nossa fé na promessa de Deus, que de fato essas coisas podem acontecer, meus irmãos. Deus estava dizendo, podem esperar com muita esperança, porque isso vai acontecer. E ainda fala, claro, depois da restauração futura, que a gente vai ver aqui daqui a pouquinho. Por isso, quando você estiver cheio de dúvida na sua vida, lembra do que Deus falou para o profeta, através do profeta Zacarias para o seu povo. Será isso também maravilhoso aos meus olhos? Você de fato achou que eu não poderia te dar? Você de fato achou que eu não iria te dar? Eu zelo demais por vocês. Eu amo demais por vocês. Eu ajo demais pela vida de vocês, porque o meu amor não me consegue deixar parado, para vocês perceberem que isso um dia não iria acontecer na vida de vocês. Esse, meus irmãos, é o Deus que a gente serve. Amém, irmãos? Esse é o Deus que está aqui presente, e uma promessa futura, diz aí versículos 7 a 8, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo, tirando da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e eu os trarei e habitarão em Jerusalém, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Aí, esse é um dos trechos da palavra de Deus que a gente só está falando, o profeta está falando a respeito do futuro. Porque se todo o povo de Deus saísse do Oriente e do Ocidente e fosse para Jerusalém, não há Jerusalém que caiba tudo isso. O que Deus está falando é da nova Jerusalém, ou da reunião de todos os cristãos ao redor do mundo, perto dos braços do Pai. Que a bênção, meus irmãos, é que isso inclui a gente. É um momento, claro, que todo texto fala para o seu contexto e é aplicado também para os contextos mais diversos como o nosso. Mas esse é um texto onde Deus está dizendo, isso tudo vai acontecer ali com o povo de Israel, e também será um tempo para esse novo povo, que eu congregarei do Oriente, do Ocidente, de Jerusalém, de Samaria, dos confins da terra, do Brasil, da Gávea, do Rio de Janeiro, seja lá de onde for, essa promessa é para vocês. Nós estamos incluídos nesse pacto. E restaurar, meus irmãos, concluindo, é alguma coisa muito, mas muito complicada, mas Deus pode, e a gente precisa crer nisso. Crer, como o texto diz, primeiro, na restauração da nossa alegria, na restauração da nossa felicidade. Deus quer que a gente sonhe com as praças de Jerusalém. Deus quer que a gente sonhe com o tempo onde os velhos vão expor a sua sabedoria e as crianças vão brincar com toda a sua espontaneidade na praça, e os nossos olhos vão poder ver tudo isso, meu irmão. Seja lá o que for, lembre-se que aquilo que parecia impossível para o povo de Israel foi possível, aquilo que parecia impossível para você, na sua alegria, na sua felicidade, na sua festa interna, dentro do seu coração, será possível. Deus assim o prometeu. Claro, vocês sabem disso, não é ausência de problemas, não é imediato, mas Deus diz que há de restaurar a nossa vida, a gente precisa crer nisso. A gente precisa crer também, meus irmãos, na restauração da nossa caminhada com Deus, porque essa era uma das crises aqui do povo de Israel, distante de Deus, Deus para um lado, o povo de Israel para o outro, era assim que ele sentia. Deus falou assim, o meu zelo é incapaz de deixar essa situação do jeito que está. Não há divórcio entre Deus e o seu povo, irmão. Não existe isso. É uma aliança eterna que Deus fez com você, e se Ele é fiel, Ele vai colocar dentro do seu coração a fidelidade. E se Ele é santo, Ele vai colocar dentro do seu coração a santidade. Por isso é crer que a nossa restauração, seja lá o que a gente já fez ou já deixou de fazer com Deus, na cruz do Calvário,
Todos os dias nós podemos nos tornar novas criaturas refeitas em Cristo Jesus. É sempre tempo de restauração. E crer na restauração de tudo, por causa dessa primeira palavrinha aqui, que é onde o profeta Zacarias começa. Porque Deus tem zelo. A gente cantou, né, que sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, que és Deus de perto, que és Deus de longe, que não existe distância nossa geográfica que pode nos afastar do amor de Deus, que não existe criatura, poder terreno ou espiritual que pode nos afastar do amor de Deus, que não existe tribulação, que não existe angústia, que não existe sentimento, que não existe nada, é o que o apóstolo Paulo vai falar em Romanos, que pode nos afastar do amor de Deus, porque Ele tem zelo por nós, ainda na nossa teimosia, Deus nos pega pelo braço e nos restaura e fala, é hora de você caminhar de novo comigo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, irmão.